Olá a todos, saudações, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Jean Ferreira e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os katis, também conhecido como taolus ou formas, dentro das artes marciais chinesas. O que é, para que serve, como funciona. Para você que é do Kung Fu ou apenas um admirador das artes marciais chinesas, será um vídeo para tirar algumas dúvidas, para entender o que significa e para você melhorar os seus treinamentos. Vem comigo! O taolu se refere a um conjunto específico de movimentos ou uma forma. Em muitas escolas de Kung Fu, essas formas são rotinas coreografadas que combinam uma série de técnicas de ataque e defesa em uma sequência fluida. E temos também o termo Toisha, que é usado para designar esses exercícios praticados com parceiros, que ajuda a desenvolver habilidades como timing, distância, reflexo em situação de combate. O Toisha geralmente é uma referência às formas básicas ou sequências de movimentos que são praticadas repetidamente até que se tornem instintivas. Os taolus são essenciais para a prática e o desenvolvimento do praticante. Essas sequências não apenas ajudam a aperfeiçoar as técnicas, mas também são fundamentais para entender a aplicação prática dos movimentos em combate real. Podem ser divididos em várias categorias. Taolu solo são formas que você pratica sozinho. Elas focam em técnicas específicas, combinando ataques e defesas, que servem para desenvolver a memória muscular, o equilíbrio e a fluidez dos movimentos. Algumas sequências envolvem o uso de armas tradicionais do Kung Fu, como bastões ou espadas. Essas formas são importantes para aprender o manuseio correto e seguro das armas, além de aplicar técnicas de combate. Esses exercícios são fundamentais para o progresso no Kung Fu, pois permitem que o praticante desenvolva não apenas a força e técnica, mas também habilidades mentais, como concentração e disciplina. Além disso, praticar taolu com dedicação e atenção nos ajuda a manter viva a tradição e a herança cultural do Kung Fu. Vale mencionar que os taolus também desempenham um papel importante na preservação e transmissão do conhecimento dentro das artes marciais chinesas. Além do aspecto técnico, a prática dos taolus permite que o praticante desenvolva um entendimento mais profundo das energias internas, o Qi, e o fluxo de energia dentro do corpo, algo que é central na prática das artes marciais chinesas. Muitas vezes, esses taolus, ou katis, também têm nomes poéticos que refletem a natureza dos movimentos e o espírito que deve incorporar. Esses nomes não apenas descrevem a técnica, mas também evocam a mentalidade que o praticante deve adotar ao realizar a forma. Portanto, o estudo e a prática dos taolus são fundamentais para quem busca não apenas se tornar um lutador habilidoso, mas também um verdadeiro conhecedor da arte do Kung Fu, entendendo sua profundidade cultural e filosófica. Além disso, os taolus servem como uma linguagem universal dentro das artes marciais chinesas. Independente do dialeto ou idioma falado, os praticantes de diferentes partes do mundo podem se comunicar através dessas formas. Quando dois praticantes que nunca se encontraram antes compartilham um taolu, há um entendimento imediato e mútuo que transcende palavras, criando um vínculo cultural e marcial. Outro ponto interessante é que em competições, as exibições de Kung Fu são frequentemente usadas como uma forma de demonstrar a habilidade e o conhecimento do praticante. A precisão, a força, a expressão, a fluidez em que uma forma é executada podem impressionar juízes e espectadores, mostrando não apenas técnicas, mas também o espírito guerreiro e a essência do estilo. Um ponto que merece destaque é o papel dos taolus no desenvolvimento do sentido marcial. Quando praticados corretamente, os taolus não são apenas uma sequência de movimentos mecânicos, mas uma simulação de combate real. Cada movimento deve ser realizado com intenção, como se estivesse sendo aplicado contra um oponente real. Isso ajuda a transformar o praticante em um simples executor de técnicas, em um verdadeiro artista marcial, capaz de aplicar esses movimentos em situações de combate. Além disso, os taolus também têm um componente mental e emocional. A prática constante dessas formas exige foco mental, disciplina e a capacidade de se conectar com o próprio estado emocional. Durante a execução de um taolu, é comum que o praticante experimente uma variedade de emoções, desde a calma e a serenidade, até a agressividade e a determinação. Aprender a canalizar essas emoções de maneira controlada é parte essencial do treinamento.
Outro aspecto importante é que os taolus funcionam como um livro vivo de técnicas e estratégias marciais. No passado, quando a escrita era menos comum ou acessível, esses padrões codificados eram uma maneira de preservar e transmitir conhecimento de uma geração para outra. Mesmo hoje, muitas das técnicas e conceitos estratégicos encontrados nos taolus têm raízes em ensinamentos militares antigos, adaptados para a prática individual e o desenvolvimento pessoal. Acho que é importante ressaltar também que os taolus não são apenas práticas físicas, mas também são expressões vivas da história da cultura chinesa. Cada movimento, postura e técnica dentro de um taolu conta uma parte da história da escola de Kung Fu, a qual pertence, refletindo as influências filosóficas, regionais e históricas que moldam o estilo ao longo dos séculos. A inspiração dos taolus nos animais é um dos aspectos mais fascinantes e icônicos do Kung Fu. Muitos estilos, especialmente aqueles com raízes no sul da China, incorporam movimentos que imitam as características físicas e espirituais de diversos animais. Cada animal, representado em um taolu, não é escolhido apenas por suas habilidades físicas, mas também por suas qualidades simbólicas e comportamentais. Essas inspirações animais não só influenciam a técnica, mas também guiam o praticante a adotar a mentalidade do animal ao executar o taolu. Por exemplo, ao praticar o taolu do tigre, o praticante se conecta mentalmente com a ferocidade e a força do animal, trazendo essas qualidades para a prática. Além disso, esses taolus baseados em animais servem como uma forma de ensinar lições estratégicas. Cada animal aborda um combate de uma maneira diferente, e ao estudar diversos taolus, o praticante aprende a ser versátil e adaptável, capaz de mudar a tática conforme a necessidade. Esse elemento de inspiração animal não só enriquece a prática do Kung Fu, mas também conecta o praticante com a natureza, reforçando a ideia de que a verdadeira arte marcial é uma harmonização entre o ser humano e o mundo ao seu redor. Praticar taolu é mais do que dominar técnicas, é sobre crescer como pessoa e encontrar equilíbrio entre a mente, corpo e espírito. Seja você iniciante ou veterano, cada taolu é uma chance de se aperfeiçoar e conectar-se com a rica tradição do Kung Fu. Continue praticando com dedicação, você verá que além de melhorar suas habilidades, o taolu fornecerá uma determinação e uma compreensão do que significa ser um verdadeiro artista marcial. Além disso, a prática dos taolus promove um profundo respeito pela tradição e pelos mestres que vieram antes, mantendo viva a essência do Kung Fu para gerações futuras. É uma forma de honrar não apenas as técnicas, mas também o espírito e os valores que a arte marcial representa. São muito mais do que exercício físico. Eles são uma jornada contínua de autodescoberta, crescimento e conexão com uma rica herança cultural. Seja para o iniciante ou para um mestre experiente, cada prática de taolu é uma oportunidade de aprender, refletir e evoluir, tanto no caminho marcial quanto na vida. Bom, espero que esse vídeo tenha mostrado para você uma forma diferente aí de enxergar os catis. E é um assunto muito complexo. E um vídeo só seria muito pouco, então eu pretendo fazer um segundo para mostrar a minha visão pessoal sobre os catis, 3 formas diferentes de enxergá-los, para saúde, competição e para combate. Se você ficou interessado, se inscreva no canal, deixe o joinha, nos vemos no próximo vídeo. Bons treinos!